Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à professora Patrícia Prola e a coordenação da Semana Científica pelo convite e dizer que é uma honra fazer esse encerramento dessa atividade tão importante, né, para a nossa comunidade, e que também é uma alegria enorme dividir essa mesa com a professora Elisa, que além de ser uma pesquisadora e uma profissional que eu admiro muito, é uma grande amiga, e foi quem me incentivou a entrar no mundo da ciência, da implementação, quando nós éramos colegas no Canadá. Bom, a professora Elisa, ela é médica psiquiatra, tem mestrado e doutorado em psiquiatria e ciência do comportamento pela URGS, é full professor no departamento de psiquiatria da Queen's University e médica assistente do serviço de consultoria e ligação de psiquiatria do Kingston General Hospital, no Canadá. Além disso, ela é uma pesquisadora com inúmeros, acho que em torno de 200, Elias, de artigos publicados, né, principalmente na área de bipolar, mas também vem trabalhando em outras áreas aí que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Bom, eu sou, para quem não me conhece, a professora Elisa Von Dime, também sou médica psiquiatra, sou professora do Departamento de Psiquiatria da URGS, atualmente coordenadora de saúde mental no HCPA, e diretora do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas. Eu e a professora Elisa, nós vamos dividir, então, a apresentação, comparando algumas coisas de ciência de implementação no Brasil e no Canadá. Eu vou começar, então, falando de algumas coisas mais gerais. Deixa eu começar minha apresentação aqui. Então, antes da gente começar especificamente no tópico, eu gostaria de começar com um questionamento. Sim? Mas para mim aparece aqui, desculpa. Sim. Vou botar a tela toda. Então, eu gostaria de começar, então, com esse questionamento de qual é a função, né, da pesquisa em saúde. E, na minha visão, a função fundamental da pesquisa em saúde é a gente ter um impacto na vida, na melhoria de vida da população, que a gente poderia pensar ou na expectativa de vida, ou em anos de vida com saúde, ou na qualidade de vida. Como a expectativa de vida é o que a gente consegue medir melhor, e tem dados mais precisos, eu vou focar um pouquinho nesse dado para correlacionar, então, com a questão do conhecimento e da pesquisa em saúde. Então, aqui a gente tem a expectativa de vida em 1800. Vocês podem ver que todos os países do mundo tinham expectativa de vida abaixo de 40 anos, sem muita diferença, né, já existiam alguns anos de diferença entre alguns países, mas, assim, todos abaixo de 40 anos, todos com uma expectativa de vida muito baixa, e uma época onde o conhecimento em saúde era muito precário. Quando a gente olha a expectativa em 1950, a gente já vê uma disparidade grande entre países, foi uma época onde o conhecimento começou a avançar, e principalmente, né, que medidas de saúde pública do tipo saneamento básico, vacinação, tinha um impacto muito grande, e isso estava muito relacionado com também dinheiro para poder investir, né, em infraestrutura, investir na saúde da população, e vocês veem que aqui a expectativa de vida teve uma disparidade muito grande com os países, por exemplo, da África, né, com uma expectativa ainda lá muito parecida, né, com 1800, e, por exemplo, Estados Unidos e Canadá em torno ali, já com 68 anos de expectativa de vida, e o Brasil com 50 anos. Quando a gente olha para 2015, a gente vê que houve um progresso muito grande, né, um aumento muito grande na expectativa de vida no mundo inteiro, ainda com, vocês veem, disparidades, né, a África ainda com expectativa de vida ali em torno de 50, 60 anos,
o Canadá com 82, os Estados Unidos 79, o Brasil 75. Vocês veem que o Brasil se aproximou, né, mais dos Estados Unidos, e o Canadá se distanciou, né, um pouco mais dos Estados Unidos. E, então, o que eu queria chamar a atenção aqui? Vocês veem que, mais recentemente, não basta ter o conhecimento e o dinheiro para ter o impacto, né, na expectativa de vida. Os Estados Unidos é uma das maiores potências, né, econômicas do mundo, e tem uma expectativa de vida menor que a do Canadá, e o Brasil, com uma economia muito menor, se aproximando, né, dos Estados Unidos. Aqui a gente vê essa curva, e dá para ver claramente que, a partir de um determinado momento, a curva de expectativa de vida do Canadá, ela se distancia um pouco dos Estados Unidos, né, e o Brasil se aproxima. Então, hoje, para a gente ter um impacto em saúde pública, não basta só, né, como já falei, ter o dinheiro, mas o conhecimento, mas o que a gente faz com esse dinheiro e com esse conhecimento? A gente sabe que, por exemplo, né, o Canadá tem um sistema público de saúde, que os Estados Unidos não têm. Então, o fato de ter um sistema público faz com que se possa garantir um aumento maior, né, de abrangência desse conhecimento para a população. E a gente vai ver que tem outras coisas também que são diferentes. No Brasil, vocês veem que a gente tem ainda um potencial de aumentar a expectativa de vida com o conhecimento vigente, né, o que a gente vai fazer com esse conhecimento. E aqui tem esse gráfico aqui que mostra claramente, assim, bom, o que a gente precisa para ter uma melhora da saúde global, né? A gente focou muito tempo, né, na década de 50 para cá, na geração de conhecimento, na geração de evidência, e que foi super importante para o aumento da expectativa de vida. Mais recentemente, a gente trabalhou muito com a síntese dessas evidências, né, então de transformar esses conhecimentos em guidelines, em, né, revisão sistemática, meta-análises, para poder melhorar a própria síntese do conhecimento. Só que isso só não é suficiente para ter esse impacto na saúde global. Então, a próxima etapa foi a transferência do conhecimento, que era o quê? Bom, como é que a gente transforma, né, esses guidelines e esses sumários das evidências em algo que possa ser aplicado, né, na saúde. Então, a gente tinha a parte da disseminação, de educação sobre as evidências, sobre o conhecimento, mas ainda faltava um dentinho, porque o fato de tu ter, né, essa educação não fazia com que isso fosse utilizado na prática. Tem estudos mostrando que, em média, entre um conhecimento estar estabelecido e ele ser aplicado, leva 17 anos. Então, aí que surge esse dente na roda que faltava, que é a implementação da evidência, que é justamente isso. Bom, como é que eu faço com que o conhecimento que é gerado, que já está, né, já estabelecido, ele chegue na população para que ele realmente tenha um impacto, né, na saúde. E aí entra, então, o tema da Semana Científica, que foi a sustentabilidade, e a sustentabilidade em pesquisa passa um pouco pela questão da ciência da implementação, porque se a gente for pensar, hoje a gente, claro que tem que continuar investindo dinheiro em gerar novos conhecimentos, mas se a gente não investir dinheiro em aplicar os conhecimentos que já existem, a gente está, de uma certa forma, desperdiçando dinheiro, porque a gente segue gerando conhecimento sem que conhecimentos que já estão muito bem estabelecidos sejam aplicados. Então, a mudança do foco, né, somente nas descobertas de novos conhecimentos, para a utilização do conhecimento existente, para a melhoria da saúde da população, é o que propõe a ciência da implementação. Mas, para isso, tá, que é o que vem acontecendo em algumas partes do mundo, isso precisa se tornar também uma área de pesquisa valorizada, né, incentivada, e com interesse da comunidade acadêmica, para que isso possa
ter, né, investimento com editais específicos, que possa as pessoas se interessarem, que possam sair um pouco desse foco só, que é só válido a geração do conhecimento e que tem uma certa desvalorização de, bom, então, fazer projetos de aplicação do conhecimento. O Rogers foi o criador da teoria da difusão de inovações, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que é o foco do trabalho da ciência da implementação, que as evidências fortes, por si só, são insuficientes para a mudança de comportamento. E muitas vezes é difícil adotar novas ideias em um serviço de saúde, apesar de se mostrar benéfico, apesar de a gente saber que é benéfico, isso não é adotado. E aí tem uma série de termos aí, né, de implementation science, né, da ciência da implementação, knowledge translation, knowledge dissemination, quality improvement, tem uma série de coisas que são termos que estão dentro da mesma área, mas eles são um pouquinho diferentes. Eu gostaria de poder diferenciar com vocês alguns conceitos para que a gente possa entender exatamente do que a gente está falando. Então, entre a pesquisa básica nessa área mais externa, e a pesquisa clínica, até chegar na mudança de atitude, que seria, então, a gente aplicar aquele conhecimento com o paciente, a gente tem várias etapas aí, né? Então, a gente tem a pesquisa, então, a gente tem a etapa seguinte, que é a aplicação clínica, como é que eu transformo esse conhecimento aplicável na realidade. A gente tem a disseminação desse conhecimento, como é que eu faço com que esse conhecimento atinja o maior número de pessoas para que ele seja aplicado. Eu tenho essas outras duas etapas que são a gente identificar, bom, a partir do momento que eu disseminei, quais são as barreiras e quais são os facilitadores que vão fazer com que esse conhecimento seja de fato utilizado, porque o fato de eu ter o conhecimento não significa que eu vou utilizá-lo para tratar o meu paciente ou em termos de saúde pública. E como é que eu desenvolvo estratégias específicas, então, e válidas e cientificamente comprovadas para lidar com essas barreiras e fazer com que haja mudança de atitude no sentido de usar aquela informação. Então, o knowledge translation, que seria, né, a translação do conhecimento, ele trabalha nessas duas primeiras etapas. De pegar os dados de pesquisa e ver como é que isso se aplica, tem aplicação clínica. A disseminação, então, pega essa informação e propõe estratégias específicas para que esse conhecimento seja difundido. E a implementação, ela pega a disseminação do conhecimento, ele faz parte de uma das estratégias de implementação, mas ele inclui essas outras etapas que fazem com que a gente tenha que chegar na mudança de comportamento, na mudança de prescrição, na melhoria o conhecimento chegue no paciente, né, ou em termos de saúde pública. Então, a ciência da implementação é o estudo científico de métodos para promover a aceitação sistemática de resultados de pesquisa e outras práticas baseadas em evidências na prática rotineira, e, portanto, melhorar a qualidade e eficácia dos serviços e cuidados de saúde. Então, a partir do conhecimento, a gente tem essas fases, né, de disseminação, adoção e manutenção, onde a gente vai identificar barreiras e facilitadores individuais, né, dos profissionais, por exemplo, que deixa de ser o paciente, mas é o profissional que tem que mudar de atitude, das organizações e sistêmicas, que vai desde legislação e outras barreiras que a gente tem em nível mais amplo. E tenta estabelecer, então, estratégias para superar essas barreiras e gerar um conhecimento replicável. Então, se eu conseguir uma estratégia para superar uma barreira, isso pode servir para outros contextos, não é só para o meu contexto. Então, a gente busca gerar esse conhecimento que possa ser utilizado também em outros contextos. E como é que isso se insere no nosso cotidiano? Então, a ciência da implementação, a gente fala de pesquisa, de gerar conhecimento replicável, principalmente na questão da identificação de barreiras para um determinado assunto e quais são as estratégias que são eficazes para lidar com aquelas barreiras. E a implementação é a prática
em saúde, desse conhecimento que foi gerado, e usando métodos científicos, né, métodos que já foram identificados que funcionam para a incorporação dessas mudanças. Só que a própria implementação, ela também vai gerar conhecimento para a ciência da implementação, se a gente conseguir utilizar isso de uma forma com metodologia e utilizando a pesquisa em conjunto, porque uma barreira nova que eu encontrei, eu também posso gerar esse conhecimento, né, em pesquisa. Então, eles se retroalimentam. Então, o Canadá, por exemplo, eles usam essa terminologia de knowledge translation, mas vocês veem que eles estão muito além, eles incorporaram o conceito de implementação e seguiram, né, na questão do knowledge translation, porque era um termo já estabelecido, mas as etapas aqui, lá no A, que é identificar a necessidade, né, revisar e selecionar o conhecimento, adaptá-lo ao contexto local, identificar barreiras e facilitadores para o uso do conhecimento e selecionar as estratégias apropriadas de implementação, personalizar, né, as estratégias de implementação, monitorar o uso do conhecimento, avaliar desfechos e sustentar o uso desse conhecimento. Isso é a aplicação prática da ciência da implementação, que o Canadá já vem trabalhando e investindo muito nisso. Então, muito do dinheiro de pesquisa no Canadá tem sido investido na aplicação prática dos conhecimentos já existentes. Nos Estados Unidos, aqui tirei um print da tela do NIH, que é o principal instituto americano, e vocês veem que entre as prioridades de pesquisa está pesquisa em disseminação e implementação, que eu acho que, né, já está muito claro lá que a gente precisa mudar um pouco o foco da pesquisa para a área de usar o conhecimento existente. E vocês veem que as áreas que estão listadas como prioritárias, né, saúde ambiental, disparidades em saúde, violência, nutrição, obesidade, atividade física, uso de substâncias, são áreas de saúde pública, porque foi muito investimento em saúde individual e pouco em saúde pública, e eu acho que agora se deram conta que precisa fazer essa virada, e de uma certa forma, a gente, no Brasil, a gente tem um sistema de saúde público, né, que nos facilita chegar a um conhecimento, se a gente tiver uma forma estruturada, chegar mais facilmente à população como um todo. Bom, então, falando um pouquinho da ciência da implementação e mudança de comportamento, uma coisa que é fundamental é que a gente tem diferenças culturais, as barreiras e as estratégias, elas podem ser muito diferentes de acordo com o país ou até o estado que a gente está lidando. Então, a pesquisa, em geral, ela precisa de uma validação, de uma adaptação cultural, mas na ciência da implementação ela é fundamental. A gente precisa ter pesquisas nossas avaliando, né, quais são as nossas barreiras, quais são as estratégias que funcionam para nós, porque justamente elas podem ter eficácias diferentes. Eu vou passar a palavra, então, para a professora Elisa, que vai falar de um exemplo canadense, então, utilizando a ciência da implementação, e depois eu volto para usar um exemplo nosso. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, obrigada, Lísia. Eu vou depois fazer meus agradecimentos no final para a gente não interromper aqui a apresentação, mas queria só dizer que é um prazer estar na Semana Científica, que eu venho desde que eu era estudante de medicina, então é muito bom a gente poder estar aqui de novo participando. Eu vou falar de um exemplo canadense
como algo sobre o qual a gente possa refletir sobre como funcionaria na prática esses estudos de implementação. Então, eu tomei como um exemplo para a gente discutir até uma situação que é justamente da área de trabalho da Lísia, já para a gente poder depois entrar na discussão, que é o caso dos transtornos por uso de substância. Então, quando a gente fala de uma situação de saúde relevante como essa, que é uma situação ampla, e a gente vai especificamente estudar uma questão de implementação, a gente precisa delimitar o nosso foco de estudo. Da mesma forma que a gente não pode dizer, vou estudar infarto, tudo que tem a ver com infarto, dentro do transtorno por uso de substância, a gente precisa separar, delimitar o que é o nosso problema. Depois, como qualquer pesquisa em qualquer área, a gente precisa entender um pouco sobre o que já se sabe sobre aquele problema. A gente precisa definir uma ação a ser implementada, do mesmo jeito que se a gente está fazendo uma pesquisa clínica, a gente define, por exemplo, uma intervenção. Nós vamos precisar nos preocupar com a metodologia, e aí um aspecto que eu queria ressaltar da fala da Lísia, se diferenças culturais, elas têm um impacto muito grande na ciência da implementação, os métodos, eles são mais ou menos os mesmos, então a gente se apropriar dos métodos que estão sendo usados e desenvolvidos em outros lugares nos ajuda a entender a nossa realidade local. Ter os resultados dessa ação de implementação e pensar a partir daí o que vai mudar na nossa prática, o que vai mudar na implementação de futuras ações naquela área. Então, eu trouxe para vocês o que dentro da realidade local eu considerei como sendo um dos maiores problemas na área de transtorno por uso de substância, que é a questão da mortalidade por overdose. Nós temos na América do Norte, desde 2015, um aumento muito importante da mortalidade por overdose. Existe uma estimativa que entre 2015 e 2020, só nos Estados Unidos, quase 1 milhão de pessoas morreu por overdose. Isso vem acontecendo, aqui a gente tem as mulheres, aqui os homens, e para deixar uma situação que já era muito ruim ainda pior, durante a pandemia nós tivemos um aumento de 85% das mortes por overdose no Canadá. Quando um indivíduo morre por uma overdose de substância, isso é classificado do ponto de vista epidemiológico como uma overdose acidental, um suicídio ou uma situação indeterminada. Nós já sabemos, né, a partir dos estudos da literatura, que algo em torno de 85% das mortes por overdose são overdoses acidentais. O indivíduo não estava, ou não havia evidência que o indivíduo estava buscando ativamente morrer por aquela situação. Os suicídios correspondem a em torno de 10% e o restante tem uma situação indeterminada. Por que esse aumento das mortes por overdose está acontecendo de forma tão pronunciada? Porque a partir de 2015 a gente começou a ter a venda de opioides sintéticos, né, especialmente o fentanil e análogos ao fentanil, alguns opioides sintéticos que nem têm ação farmacológica, nunca foram feitos por um laboratório farmacêutico, e esses opioides sintéticos estão envolvidos em 86% das mortes por overdose. Outras mortes também estão relacionadas a metanfetamina e cocaína, ou seja, estimulantes ou a combinações disso. A gente precisa dizer, e isso é um alerta para o Brasil também, porque já se vem falando na possibilidade da gente viver uma epidemia semelhante no futuro do Brasil, que a maioria dos pacientes que morrem por overdose tem seus opioides obtidos primeiramente de forma legal e só vai buscar nas ruas quando ele não consegue manter esse consumo através de prescrição médica. E do baixíssimo custo da metanfetamina, né, que é um estimulante extremamente potente, chamado crystal meth, que custa algo em torno de $2. Para a gente ter uma ideia, um cigarro de maconha custa algo em torno de 10. Além disso, a gente tem questões contextuais, como a Lísia comentou, sobre o arcabouço legal local. Então, nós temos no Canadá uma lei que rege a prática das internações psiquiátricas chamada Mental Health Act.
De acordo com o Mental Health Act, o psiquiatra ou o médico não pode manter um paciente internado involuntariamente se esse paciente não tiver em risco iminente de cometer suicídio, de ter um sério dano físico ou de agredir alguém. Então, a legislação é muito diferente, especialmente para tratamento involuntário, quando a gente vai para a área de dependências e adições. Mas nós temos uma outra lei interessante e protetora em relação à morte por overdose, que é a Good Samaritan Law. Ou seja, se o indivíduo testemunhar alguém tendo uma overdose, né, ou morrendo por overdose, e ele ligar para uma emergência, ele não recebe acusações legais, por exemplo, de posse de drogas ou de tráfico de drogas, ou de, se essa pessoa que está tendo overdose for um menor, de ter dado dose para um menor, ele fica isento dessas consequências legais, justamente para evitar que as pessoas não peçam ajuda por medo das consequências legais disso. O que a gente já conhece sobre esse problema? Então, do mesmo jeito como a gente faz qualquer pesquisa, a gente começa no que é o conhecimento corrente. Existem grupos populacionais em maior risco, então, se a gente vai fazer uma implementação, a gente vai ter que pensar nesses grupos. A maioria das overdoses acontecem em jovens, 15 a 34 anos, homens, com história de encarceramento, né, ou uma história de encarceramento recente, sendo liberado da prisão recentemente. Isso porque o tratamento de dependência química existe nas prisões, então, quando a pessoa sai, esse período em que ela fica sem acompanhamento é um período de maior risco. Uma história de hospitalização recente, ou para abstinência, o chamado detox, ou para alguma causa médica geral, sem que um follow-up tenha sido arranjado. Isso acontece porque opioides fazem com que o indivíduo desenvolva tolerância rapidamente, mas ele perca tolerância rapidamente também. Então, às vezes, a pessoa passou uma semana no hospital, ela sai, ela usa a dose habitual dela, seja lá qual for o opioide que ela está abusando, morfina, e ela, por não ter a tolerância, ela fica com maior risco de ter uma depressão respiratória. Indivíduos que não estão em tratamento para sua dependência de opioide, por exemplo, metadona, ou pessoas que trocam sexo por substância, né, ou dinheiro. Aqui não se usa essa palavra prostituição, a gente usa esse termo, que é um termo menos estigmatizante, justamente porque isso é um marcador da gravidade da dependência. Indivíduos que usam concomitantemente depressores do sistema nervoso central, como benzodiazepínicos e álcool, também estão em maior risco. Pessoas que consomem substâncias adulteradas, especialmente com esses análogos de fentanil, que produzem mais depressão respiratória. Então, uma estratégia de redução de dano é dizer para a pessoa ter cuidado com substâncias que são trazidas por outras ou por um traficante que não é conhecido. Pessoas que usam opioides em áreas rurais ou remotas, onde uma ambulância não chega, e isso eu acho que é um aspecto para a gente refletir também no Brasil, como é feito o atendimento de emergência, especialmente em algumas regiões aí em que isso é mais difícil de chegar, né, no Brasil. Por exemplo, chegar uma ambulância, o SAMU numa favela pode demorar, às vezes, um tempo que é inaceitável para salvar uma vida. O indivíduo que usa sozinho, uma falta de educação em reconhecer uma overdose, né? Então, quando está num grupo, é importante que quem usa opioides de uma forma regular entenda que o seu colega que está ali pode estar tendo uma overdose. E o medo das consequências legais, ou o desconhecimento da Good Samaritan Law, ou às vezes quando tem problemas de custódia de menores, então a pessoa está se sentindo mal, mas ela tem medo que se ela ligar, ela vai perder a custódia dos filhos, então esse medo também é um fator de risco documentado. Quando a gente vai pensar numa ação para diminuir esse desfecho, digamos, essa mortalidade por overdose, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é: nós, como pesquisadores, definimos esse desfecho? E aqui, especificamente, a minha pergunta é: o que nós, como pesquisadores, consideraríamos, do ponto de vista de um estudo, uma morte por overdose?
uma morte em que a pessoa chegou no hospital e o médico achou que era overdose, e em que o médico confirmou essa morte pela história, exame clínico, em que houve um teste de exame de sangue ou de urina para documentar essa presença, precisa ser um médico ou pode ser um enfermeiro. E se teve outros contribuintes para a morte, né? O indivíduo tinha uma cardiopatia e usou opioide, eu considero que isso é morte por overdose, e aqui vem uma das questões que a gente lida frequentemente com pesquisa e implementação, é tratar com dados que já estão disponíveis, que não fomos nós que definimos exatamente como aqueles dados foram colhidos. A gente pode usar o nosso estudo como um input para mudar o jeito que um dado é colhido, mas muito frequentemente a gente vai trabalhar com análise de dados secundários. As definições são muito importantes, né? Então, quando a gente fala sobre isso, sobre essa questão, o que eu considero desfecho, isso pode fazer uma grande diferença na pesquisa e implementação. Como que eu reporto, né, situações variáveis importantes na minha pesquisa? Por exemplo, eu reporto overdose por opioides em geral, ou eu gostaria de ter um estudo em que eu vou olhar o meu desfecho para cada substância separadamente? Eu excluo quem usa polissubstância da minha análise, ou eu trato isso de um jeito diferente? Que índices eu uso para definir o meu desfecho? Por exemplo, eu uso o número absoluto de mortes por overdose da minha região, ou eu vou usar uma taxa, dividindo esse número de mortes, por exemplo, pelo número de habitantes. Mas se eu quiser comparar duas cidades ou duas províncias, eu sei que tem uma idade que é uma idade de maior risco, e essas províncias têm médias de idade diferentes, eu preciso ajustar isso para a idade. Então, todas essas definições de desfecho, elas são importantes quando a gente está falando desse tipo de pesquisa, e nem sempre elas são simples. Muitas vezes a gente pode adotar também desfechos substitutos, né? Em vez de eu usar, por exemplo, o número de mortes, eu posso usar quantas vezes uma ambulância é chamada. Então, uma das coisas para um pesquisador que é tradicionalmente envolvido em pesquisa clínica e que vai para a área da implementação, como é um pouco desse movimento que a gente vem fazendo, é a gente poder achar jeitos criativos de medir as coisas que nem sempre a gente já fez. Às vezes a gente acha jeitos de medir desfechos totalmente novos. O que a gente faz se o desfecho mudou durante o tempo de observação? Isso é uma coisa também que, às vezes, na pesquisa e implementação é difícil, né? A gente está olhando a implementação de uma ação, mas essa implementação dura 3 anos. No primeiro ano, ela é feita de um determinado jeito. Depois, no segundo ano, a gente já tem uma experiência, né? A equipe fica melhor em fazer aquela implementação daquela ação, e ela muda ligeiramente o jeito que ela está implementando. Como é que a gente avalia isso? Como a gente define, né, covariáveis? Covariáveis é um termo que vem de uma pesquisa clínica, né? O termo da pesquisa e implementação são domínios. Então, vamos dizer que eu vou definir uma ação para diminuir a morte por overdose, por exemplo, e eu vou fazer uma intervenção. Faz diferença eu ter um médico especialista em dependência química ou um enfermeiro generalista fazendo essa intervenção? Essa variável pode fazer uma diferença no meu resultado. Então, isso é o que eu chamo de domínio de implementação. Definir esses domínios é difícil, tá? Por exemplo, mesmo domínios simples, como sexo e gênero, aqui, quando a gente vai olhar ao jeito que isso é registrado, diferentes províncias registram sexo e gênero de formas diferentes. Então, às vezes, isso pode ser um desafio para nós. Por exemplo, quando a gente vai falar de overdose, se essa substância veio de uma farmácia, né? Então, aqui se usa o termo farmacêutico versus não farmacêutico, ou se veio das ruas, né? E aqui se prefere usar esse termo farmacêutico versus não farmacêutico, e em substituição a lícito e ilícito, até porque, né, isso depende quase de um juízo de valor de uma situação legal. A questão do acidente versus suicídio, e uma outra questão que eu acho que é importante a gente considerar cada vez que a gente fala de implementação.
As doenças, especialmente as doenças crônicas, mas isso também nas doenças agudas, existe uma variedade imensa de caminhos que levam a um determinado desfecho. E a gente não precisa nem ficar na psiquiatria, a gente pode, se eu olhar todo mundo que morre por infarto, né, cada pessoa vai ter uma combinação única de fatores de risco, sejam fatores de risco biológicos, mais sociais, do sistema de saúde, do estigma, enfim, uma imensidade de fatores que vão se combinar até levar aquele desfecho. Então, a gente precisa ter noção que a gente está lidando com fenômenos que são fenômenos de grande complexidade. A questão das barreiras, que a Lísia mencionou, né? Como é que a gente identifica barreiras para a implementação e como é que a gente identifica estratégias para lidar com essa implementação? Algumas barreiras, elas já são definidas na literatura, né? E outras barreiras, a gente, como observador, do mesmo jeito que como clínico, eu observo um fenômeno e eu digo, nossa, eu gostaria de fazer um ensaio clínico para ver se essa medicação funciona ou não. Algumas barreiras, elas vêm da nossa atividade ali, do nosso dia a dia. Então, eu vou depois dar um exemplo de barreiras em relação à intervenção que eu vou falar. E outras estratégias que vêm de acordo com a realidade local. Então, às vezes, eu tenho um especialista naquela intervenção no lugar em que eu estou. Definição dos desfechos de implementação, vou botar isso aqui no bolso, porque eu vou voltar para ele daqui a pouquinho. E, principalmente, gente, eu acho importante a gente fazer aqui a gente salientar esse tópico, a monitoração de desfechos e a mudança, né, na implementação de ações, a gente precisa documentar e a gente precisa começar a publicar isso, porque isso faz parte da ciência da implementação. E a gente precisa medir o quanto, como instituição, como grupo, a gente está publicando nessa área. Bom, a gente tem um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que é o exemplo do naloxone, do Narcan, né? O naloxone, ele é um antagonista opioide que reverte de forma muito rápida e segura os efeitos de uma overdose potencialmente fatal. Então, o CDC, o Ministério da Saúde aqui canadense, a Organização Mundial da Saúde define distribuir o chamado kit de naloxone, que basicamente são 2 dispositivos pequenininhos que a pessoa faz um spray intranasal, né, como uma medida embasada em evidência para salvar a vida de pessoas com overdose. Então, a ideia é distribuir uma caixinha com esses 2 sprayzinhos nasais, um folheto de como usar e, preferencialmente, dar treinamento para pessoas com alta probabilidade de testemunhar uma overdose, que são basicamente 2 grupos de pessoas, paramédicos, onde isso é até um pouco mais fácil de acontecer, mas principalmente pessoas que usam substâncias. E aí, quando nós estamos falando de pessoas que usam substância, e quando a gente está falando de pesquisa e implementação, isso é ainda mais importante. Tem um slogan que vem da pesquisa com pessoas com deficiência lá dos anos 50, mas que hoje está, digamos, espalhado para praticamente qualquer grupo, que é o Nothing About Us Without Us. Se nós vamos falar de uma intervenção que uma pessoa que usa substância precisa fazer no seu colega que está usando um opioide para salvá-lo de uma overdose, eu preciso conversar com essas pessoas no momento de fazer a implementação dessa mudança. E aí, isso significa que eu preciso ter na minha equipe pessoas que sejam sensíveis para aspectos sociais, culturais e econômicos daquela população específica. Então, ficar atento para isso. Se você está fazendo um estudo, por exemplo, com mulheres que são trabalhadoras sexuais e você só tem homens na sua equipe, isso pode ser um problema. Bom, então a gente resolve fazer esse estudo em que eu vou distribuir esse kit de naloxone para pessoas que usam substâncias na tentativa de que, se elas testemunharem um opioide, elas salvem a vida de alguém. Eu preciso ir aonde essa população está.
Não adianta eu colocar esse kit na porta do meu hospital, que fica, né, a 5, 10 quilômetros de uma área em que as pessoas consomem a substância a céu aberto. Isso precisa estar lá. Eu preciso cobrir a população vulnerável. Então, se eu tenho 10 áreas de concentração dessa população na minha cidade, não adianta eu colocar tudo isso na área principal, eu preciso ter isso espalhado. Eu preciso escolher o tipo de aplicação que o indivíduo se sinta mais à vontade. Então, no caso do Narcan, eu tenho a seringa ou o spray nasal. Hoje em dia, 90% é feito com spray nasal justamente pela aceitabilidade. E eu preciso ter uma medida de quantos kits eu preciso distribuir. Então, a gente já tem evidência de estudos anteriores dizendo que o ideal seria entre 9 e 20 kits pelo número de overdoses graves definida por hospitalização mais morte. E aí a gente pode, inclusive, pensar que se parte das mortes, né, acontecem por pessoas que usam sozinho, será que esse é um bom parâmetro? Eu não deveria usar, né, por overdose testemunhada, que é onde o Narcan poderia ser útil? Esse estudo foi implementado, o Canadá, ele é um modelo, né, para o mundo sobre a distribuição de Narcan. Esse é um comentário do New England, eu recomendo quem quiser, tiver vontade, leia, porque ele está bem interessante. Depois da implementação, né, que foi feita de forma massiva no país inteiro, o que se viu? Quais foram os resultados dessa pesquisa? Primeiro, grandes disparidades regionais, né? Em 2 grandes cidades do Canadá, a gente vê que o número de kits distribuídos por eventos de overdose grave eram muito diferentes. Nós vimos que os locais de distribuição faziam diferença. Quando eles eram dados na comunidade, muito mais gente vinha pegar o kit do que quando ele era dado numa farmácia ou num consultório médico. E aí a implementação foi, então, adaptada para um slogan que ficou conhecido como No ID, No Insurance, No Explanation. Qualquer um pode ir lá e pegar um kit de Narcan. E aconteceu, né, depois de algum tempo, o que, na verdade, a gente quer. Isso se transformou numa política pública embasada em evidência, quando o governo federal, depois de um equivalente a uma CPI, aboliu a necessidade de prescrição médica para dispensação e distribuição de naloxone, e a Câmara aqui de Vereadores da cidade onde a gente mora, no ano seguinte, votou pela ampla distribuição desses kits de naloxone pela cidade. Uma rápida conclusão, né, reforçando o que a Lísia falou, evidência sem implementação é inefetiva. E se a gente vai implementar, a gente precisa olhar para essa implementação de forma sistematizada. Pode ser uma implementação de algo que acontece no país inteiro, pode ser algo que acontece no teu serviço. Ela vai passar pelas fases, como a Lísia mencionou, identificar a evidência a ser traduzida para a prática, entender as barreiras e as estratégias, avaliar o resultado e, preferencialmente, disseminar esse resultado. Esse modelo que eu trouxe aqui para vocês é um modelo que vem a partir de uma evidência forte, é um problema complexo, com muitos domínios de implementação envolvidos, altamente dependente do contexto, de como os profissionais veem essa questão, de como os profissionais entendem o que é um transtorno aditivo, com uma decisão de facilitação do sistema. Então, alguém que vai lá, que coloca dinheiro, que realmente, né, uma liderança na questão de promover essa implementação, mas sempre a gente vai ter limitações. E aí a pergunta que fica quando a gente faz uma pesquisa de implementação e olha para os resultados é o que ainda falta para entregar o que funciona para as pessoas que precisam de forma rápida, eficiente, com alta qualidade e cobertura. Se você é um pesquisador que gosta de análise de custo-benefício, pesquisa e implementação é um prato cheio para associar, né, esse ponto. Se você é um pesquisador que gosta de pesquisa clínica, você pode associar desfechos clínicos aos desfechos de implementação, e entender sempre, né, que a gente precisa levar em conta esses fatores contextuais e a cultura do ambiente, né, tanto a cultura do país quanto a cultura da organização ou do próprio grupo ali onde a gente está trabalhando. Eu vou ficar por aqui, depois a gente volta para a discussão.
Obrigada, Elisa. Eu vou, então, rapidamente falar sobre uma aplicação disso no nosso contexto, né? Porque a Elisa falou em termos de como é que a gente pensa essa questão da implementação e da identificação de um problema em saúde pública. E o que eu gostaria de trazer para vocês é que, assim, a gente pode usar esse mesmo conceito, né, da ciência da implementação num âmbito muito menor, como, já que a gente está na semana científica, falando um pouco do hospital de clínicas, como é que a gente usa esse contexto pensando num contexto de menor num hospital. Eu vou trazer para vocês um exemplo do, do programa que a gente vem fazendo e que parte desse mesmo conceito da ciência da implementação aqui no hospital. Um minuto que deu um probleminha aqui. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para o final. Então, no HCPA, a gente tem um hospital escola, né, e a gente tem uma oportunidade grande para pesquisa e para melhoria da assistência, de unir essas duas áreas. Então, eu vou dar esse exemplo, venho trabalhando com a consultoria em psiquiatria de adição desde 2015, mais ou menos, e a gente identificou o problema que era os pacientes com transtorno por uso de álcool apresentando complicações potencialmente evitáveis, né? Abstinência complicada, encefalopatia de Wernicke, delírio tremens, pelagra, e muitos dessas situações aconteciam tanto por problemas de identificação do transtorno por uso de álcool, quanto no manejo inadequado quando eram identificados. E a gente tem outros problemas, muitos problemas em relação aos usuários de crack e outras situações dentro da adição, mas essa questão com álcool, existe uma literatura muito clara já, e com evidências muito sólidas sobre a importância de um rastreamento universal e de tu ter um protocolo de tratamento para síndrome de abstinência a partir, né, de uma identificação. Então, nós viemos investindo nesse protocolo, e com um trabalho muito forte de colaboração, né, com a enfermagem, a gente conseguiu colocar no sistema, substituir, por exemplo, um questionamento que já era feito pela anamnese de enfermagem sobre o consumo de álcool, por uma escala com 3 questões, né, que é validada e super reconhecida como para screening de álcool, que é o ALT-TC, que avalia, que dá um score de risco para um transtorno por uso de álcool e para abstinência de álcool. Aquele vermelhinho ali, de 8 a 12 pontos, ele identifica um risco de abstinência de álcool. Então, a gente conseguiu colocar no sistema, a gente consegue ver, né, quando ela é aplicada, consegue ver o score e fica disponível para todos os profissionais. A gente está numa fase de piloto desse protocolo, mas o que a gente vem trabalhando? A gente uniu, então, essa implementação desse protocolo, que é algo que a gente fez com foco total na assistência, e colocou algumas coisas de pesquisa para que pudesse, então, esse conhecimento que a gente está gerando com a tentativa de minimização de um problema identificado, que ele possa ser utilizado em outras instituições e em outros contextos, que talvez tenham barreiras semelhantes, que possam utilizar, por exemplo, estratégias que a gente está avaliando, que estratégias funcionam ou não funcionam para lidar com essas barreiras que a gente identifica, para a realização do screening e em seguida, para a aplicação do protocolo médico de tratamento da abstinência. E a gente começou com piloto em 2 unidades para o screening, e o projeto de pesquisa, então, a gente tem feito queries para avaliar tanto o desfecho de implementação, que é no sentido que a gente foca no profissional e na adesão à
por exemplo, a realização do questionário e depois, em seguida, a adesão ao protocolo, e os desfechos clínicos, que é algo que eu queria chamar a atenção de vocês, que, assim, o futuro da pesquisa, e a gente vê, da pesquisa clínica, e isso, né, a gente vê claramente já acontecendo nos Estados Unidos, mesmo os estudos clínicos, eles têm sido híbridos, né, com desfechos clínicos e já de implementação, e vice-versa, os estudos de implementação com avaliação de desfechos clínicos. A gente, isso certamente vai caminhar para que todas as pesquisas tenham esses braços muito fortes. Então, aqui, por exemplo, só queria mostrar para vocês esse resultado do piloto, que a gente aplicou o audit em 2 unidades do hospital, e aqui vocês veem a porcentagem de testes não realizados. Vocês veem, dentro do mesmo hospital, com 2 unidades que são clínicas, né, não são cirúrgicas, a gente teve uma adesão à aplicação do questionário completamente diferente. E é isso que a gente está trabalhando agora para entender, né, o que é diferente, quais são as barreiras que tem numa e que não tem noutra, o que a gente precisa mudar antes de escalonar isso para o restante do hospital, e então poder utilizar também esse conhecimento depois para, não só para escalonar, mas para né, para outras instituições. Então, encerrando, tá, a ciência da implementação, como ela fornece dados de pesquisa e os métodos de implementação utilizados para a melhoria dos processos. Né, tem um potencial muito grande de impacto na qualidade assistencial e na geração de conhecimento e estratégias eficazes para a implementação de políticas de saúde no Brasil e em outros contextos similares, né? Mas uma coisa importante que eu gostaria daí, então, de encerrar, é que a implementação de intervenções ou de mudanças assistenciais realizadas com metodologia específica, que a gente já tem muita metodologia conhecida aí, elas apresentam muito mais chance de serem efetivas. A gente precisa poder migrar, então, para tentar abordar esses problemas de uma forma, com uma metodologia já estabelecida. Muito obrigada, vou abrir, então, para perguntas e para a gente fazer um encerramento. Deixa eu ver se a gente tem perguntas aqui. Eu não recebi nenhuma pergunta. Elisa, eu vou te passar a palavra, então, para fazer o encerramento, em seguida a gente passa para a professora Patrícia Prolo. Queria só, Lisa, te agradecer primeiro pelo teu interesse em estudar esse assunto, né? Eu acho que realmente é um gap que a gente tem aí em termos de pesquisa, e eu acho que queria cumprimentar o hospital por abrir esse espaço, né? Porque eu acho que é fundamental a gente formar novos campeões aí, novas lideranças na pesquisa e implementação. Queria mais uma vez agradecer a audiência de todos, agradecer a atenção, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Elisa, foi um prazer enorme te ter aqui comigo. Novamente agradeço a tua disponibilidade de estar aqui conosco e agradecer novamente essa oportunidade. Espero que a gente possa ampliar, né, essa área, não só aqui no hospital, mas no Brasil, para que a gente possa ter um impacto maior aí em saúde, na saúde pública. Obrigada, passo a palavra, então, à professora Patrícia Prolo. Então, Elísia, muito obrigada por essas palestras inspiradoras, acho que não só pelo grande interesse do tema, né, que é transversal, que atinge a todos nós, né, que fazemos pesquisa e todo dia enfrentamos as dificuldades, né, e os benefícios de uma potencial mudança. Acho que essa atividade que vocês organizaram, ela também simboliza uma coisa muito importante, que é a questão da cooperação entre as instituições e de a gente poder se inspirar em outros cenários, em pesquisa que acontece em outros países e trazer para a nossa realidade. Então, queria realmente agradecer a vocês por essa atividade inspiradora, acho que fechou com chave de ouro a nossa semana científica, né? E vou rapidamente aproveitar aqui a oportunidade que vocês me deram com a palavra, quero dividir aqui com vocês alguns números da nossa semana científica desse ano. Só um segundinho que eu estou entrando aqui no meu compartilhamento. Não sei se vocês conseguem ver a minha tela. Lísia? Sim. Tá.
Então, gente, a gente tem uma certa tristeza, né, de chegar nesse momento de ter que dar tchau para a Semana Científica, mas, por outro lado, a gente tem uma grande alegria de ver, né, que a gente teve uma semana extremamente produtiva, que trouxe, apesar de um ambiente totalmente virtual, né, uma integração grande nos corredores, as pessoas do hospital, as pessoas estão falando sobre as atividades, tu não viu tal atividade, olha lá, está gravado, e esse é o nosso real objetivo, né, de fazer as pessoas pensarem, refletirem, questionarem, né, e falarem sobre pesquisa e sobre ciência. Esse ano, a gente atingiu aí a marca de mais de 2.100 participantes inscritos, há 20 anos que a gente não atingia, né, esse número tão expressivo de participantes, que nos dá a certeza de que a gente conseguiu alcançar muitas pessoas dentro e fora da instituição, inclusive, mais de 1.000 temas livres submetidos, um trabalho duríssimo aí de 150 avaliadores que avaliaram esses temas livres, são pares, que escolheram os melhores temas livres para que fossem apresentados, né, em uma apresentação oral, e hoje a gente teve o prazer, então, de ver 2 premiações, o melhor trabalho, né, após a avaliação de um coletivo de jornalistas e divulgadores científicos, e também o trabalho que gerou mais engajamento no nosso site. E vejam que durante as manhãs a gente teve uma expressiva participação aí da nossa comunidade dos inscritos, em média a gente teve mais de 250 participantes por atividade. Eu brinco que a gente não conseguiria colocar todas essas pessoas no auditório balde, que é onde, né, a gente costumava fazer a Semana Científica presencial. A gente teve 60 pessoas, né, dividindo conhecimento em palestras e coordenadores de mesas e de outras atividades, né, e 180 pessoas participando nos 3 cursos da semana. Então, por mais que a gente fique um pouco triste, né, de que a semana está acabando, eu acho que foi um sucesso. Eu preciso agradecer a todos envolvidos, aos que se inscreveram, aos que apresentaram trabalhos, aos que palestraram, aos que coordenaram mesas, a nossa coordenadoria de comunicação, que foi incrível, assim, na organização, novamente, desse evento, e também aos meus colegas da diretoria de pesquisa. Então, acho que a gente está de parabéns, e a gente quer muito, né, convidar vocês já para o ano que vem. A partir da semana que vem, a gente começa a planejar já a atividade, né, as atividades da Semana Científica 43, e a gente conta também com sugestões, ideias de vocês, a gente está sempre aberto a melhorar a cada ano a nossa Semana Científica. Então, muito obrigada, tenham um excelente final de semana, e agradecer novamente a Elisa e a Lísia, que fecharam com chave de ouro. Um abraço a todos.